Olá, amigos. Hoje eu preciso tecer algumas considerações sobre a história da Escola de Especialistas de Aeronáutica, para esclarecer uma série de pontos em função da chegada dos antigões, a quem o José Pires de Camargo, em um telefonema muito simpático a mim, sugeriu nós criarmos uma categoria específica. São os pioneiros especialistas da Escola Técnica de Aviação e da Escola de Especialistas de Aeronáutica da Ponta do Galeão. Com a chegada deles e com as diferentes formas de encaminhamento do ensino nos dois estabelecimentos de ensino, inclusive da forma de identificação ser diferente, vê-se a necessidade de nós conhecermos um pouquinho mais da história da escola. Então, Camargo, duas categorias: pioneiros especialistas e os antigões. Preferimos por enquanto esse nome, estou aberto a sugestões. E os antigões da Escola de Especialistas de Aeronáutica nas primeiras turmas, aquelas turmas que têm mais de 50 anos de formatura. Ficam as duas categorias. Vamos à história. Como nós já dissemos, o Ministério da Aeronáutica foi criado no dia 20 de janeiro de 1941, uma data importante a ser lembrada. Com a criação do Ministério da Aeronáutica, todo o pessoal e todo o equipamento na aviação naval e nas instalações de aviação do Exército foram transferidas para o Ministério da Aeronáutica. E a Escola de Especialistas de Aeronáutica nasceu no quartel da antiga Escola de Aviação Naval do Rio de Janeiro, lá na Ilha do Governador, não é? No dia 25 de março de 41. Por isso que o 25 de março é o dia do especialista, lembra? Nós ficamos mandando mensagens uns aos outros, nós sempre lembramos essa data. Mandamos mensagens, aqueles vídeos, cantamos a canção do especialista. Foi uma data marcada bem por nós este ano. Por que essa data? Porque é a data da criação da Escola de Especialistas de Aeronáutica na Ponta do Galeão, 25 de março de 1941. Né? Ali começou a nascer a Força Aérea Brasileira. Né? Somos, como disse o Paulo Leal, os homens que forjaram a Força Aérea Brasileira, a começar por lá. Né? Acontece que aquele período histórico, 1941, todos devem ou se lembrar ou de haver estudado isso. Foi o período da Segunda Guerra Mundial. Houve um esforço internacional para dar combate ao autoritarismo no centro da Europa, né? E esse esforço internacional envolvendo países como Inglaterra, Estados Unidos e tal, foi crescendo e chegou um determinado momento que o Brasil percebeu que entraria também. Inicialmente, a Escola de Especialistas de Aeronáutica na Ponta do Galeão começou a enviar técnicos para se especializarem nos Estados Unidos e treinar os nossos técnicos nas novas tecnologias, em avião, radar, esse tipo de coisa, né? Telegrafia, rádio. Acontece que isso se demonstrava oneroso demais. Então, foi decidido contratar os serviços da organização John Paul Riddle Aviation Technical School, né? E essa empresa, que atualmente é a Embry-Riddle, né? Ela mandou para cá um corpo funcional de primeira linha. É o mesmo corpo funcional de funcionários e equipamentos que formavam os técnicos da US Air Force, da Força Aérea dos Estados Unidos da América. Então nós tínhamos na Escola Técnica de Aviação, que foi instalada na antiga Hospedaria dos Imigrantes, adaptada para receber alunos em formação de uma escola militar, não é? O ensino lá na Escola Técnica de Aviação era ensino de primeiro mundo. Todos ali eram bilíngues, todos sabiam inglês. Era necessário, o material vinha em inglês, né?
o tratamento era totalmente diferente, o ensino, a forma de encaminhamento. Aos poucos, Zósimo Lima Filho está me dizendo, ele guardou, ele preservou o material riquíssimo daquela época da Escola Técnica de Aviação. E seguramente nossos queridos graduados na Ponta do Galeão têm material sobre aquela época para nos mostrar também fotos, textos, informações. Por exemplo, das especialidades que se formavam na Ponta do Galeão, que eu me recorde, enfermagem, mas assim, enfermagem de ponta, coisa bem estruturada mesmo. Radiotelegrafia, os radiotelegrafistas se formavam na Ponta do Galeão, e mecânicos de aeronave, infantaria, há uma série de especialistas, infantaria importantíssima, formadores de homens. Pega o camarada chucrão, civil, paisanado, e bota o cara em ordem. A infantaria importantíssima para organizar as coisas. Então, algumas especialidades eram na Ponta do Galeão, outras especialidades que estão elencadas, são diversas. As especialidades técnicas assim mais específicas em cada área, né, ficavam na Escola Técnica de Aviação. Vou citar só duas porque me chamam mais a atenção. Uma porque é a minha, a eletrônica. A eletrônica no Brasil nasceu na Escola Técnica de Aviação, nasceu na Força Aérea Brasileira. Outra é a meteorologia. A meteorologia nasceu na Escola Técnica de Aviação, nasceu na Força Aérea Brasileira, né? Isso é muito interessante, relevante, pouco lembrado, né? Precisamos estudar isso cada vez mais a fundo. Enfim, isso explica, naquele esforço de guerra, porque tantas turmas se formavam em tão pouco tempo e, de repente, até concomitantemente, com poucos dias ou poucos meses de diferença, havia uma graduação na Ponta do Galeão e havia outra na Escola Técnica de Aviação. Duas turmas num curto período na Escola Técnica, na Escola Especialista da Ponta do Galeão, que eu tenha levantado agora a turma de número 3 e a turma de número 6, houve duas turmas com o mesmo número, com poucos dias de diferença de formados, né? E a Escola Técnica de Aviação também, em um determinado período, parece que chegou a formar 6 turmas num único ano. E a identificação, na época, o crachá, a identificação militar, o que hoje nós chamaríamos de tarjeta, na nossa época era chamada de tarjeta, hoje parece que nem é mais. Eu vi um comentário da Juliana, também tem participado muito bem, ela está nativa ainda. Ficava à vista, eu não entendi bem aquilo, depois eu preciso que ela me explique. Então hoje não é mais? Como é que é a identificação? Mudou, parece que não é mais tarjeta não, preciso descobrir isso direito. Mas enfim, terminado aquele esforço de guerra, estava oneroso, estava caro manter duas escolas de formação em dois pontos específicos e pareceu, claro, mais racional, mais lógico, concentrar isso numa única instalação. A Escola Prática de Agricultura e Pecuária, ela foi onde ficava, né? A Escola Prática de Agricultura e Pecuária, aquelas instalações foram doadas ao Ministério da Aeronáutica em maio de 1950. Aí começou-se a transferir turmas da Ponta do Galeão e da Escola Técnica de Aviação para Guaratinguetá, né? E no período de 1950 a 1951, essa transferência foi gradual, foi complicada, foi difícil, mas ela foi sem interrupção dos estudos, sem prejuízo nenhum para os estudos daqueles técnicos que estavam se formando e se fundindo na Escola de Especialistas de Aeronáutica em Guaratinguetá, na antiga Escola Prática de Agricultura e Pecuária. Passou a ser a Escola de Especialistas de Aeronáutica. E aqui eu me lembro do Marcos Chaves. Ele me disse que naquele período, alguns cadetes da EPICAR ficaram hospedados em Guaratinguetá. Agora eu descobri por quê. Também as instalações em Barbacena estavam em construção. Então, os alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, da EPICAR, ficaram hospedados na Escola Especialista de Aeronáutica nessa época. Houve um período, sim, nesse sentido. Fico devendo a explicação acerca das escolas de aviação para uma outra oportunidade. Nesse estou me concentrando nas escolas de formação técnica de ensino médio dos especialistas em aeronáutica. Muito bem.
Naquele primeiro momento, então, houve bastante dificuldade e houve aquela questão que eu fiquei em dúvida. Algumas turmas, eu não tenho precisão com relação a quais, quem tiver isso com clareza me diga, algumas turmas se graduaram em Guaratinguetá, mas não começaram seus estudos lá. Começaram na Ponta do Galeão ou na Escola Técnica de Aviação e graduaram-se em Guaratinguetá. Eu sei que a primeira turma graduada em Guaratinguetá foi a turma de número 108. Primeiro porque essa informação consta daquele livro de Berilo Lucena de Cavalcante. É uma obra que tem lacunas, não chegou na sua pesquisa tão longe quanto nós estamos conseguindo neste momento, são limitações e isso é muito comum em ciências humanas. Nas ciências exatas e na tecnologia, determinadas imprecisões são inadmissíveis. Conversando com o Paulo Leal pela manhã, ele me disse, olha, se você errar qualquer coisinha no manche, você pode provocar um acidente. No caso de pilotos de avião, se errar qualquer coisinha, particularmente o Paulo Leal me falava acerca do T6, qualquer coisinha errada que fizer, embora errar seja humano, qualquer erro pode causar uma tragédia de aviação. Então, a precisão por ali tem de ser absoluta. Nas ciências humanas não é assim. Avança-se por acúmulo de saber. Um pesquisador chega até um ponto, um outro pesquisador subsequente percebe alguns equívocos, algumas lacunas, alguns erros no trabalho anterior e avança um pouco mais, né? É assim que as ciências humanas avançam. E nós estamos conseguindo bastante. Não é fácil, mas é possível, tá? Enfim, houve essa fusão em Guaratinguetá e ela se consolidou no final de 1951 e a partir de 1952 as formaturas passaram a ser, tanto o início quanto o término, né, do curso foi feito em Guaratinguetá. Também já levantei que a primeira turma originária foi a de 121, a terceira turma originária de 123, a do nosso catarineiro Sanzovo, antigão, a quem eu mando um abraço, né? E estamos levantando outros dados ainda mais interessantes. Eu vou fazer um vídeo à parte sobre aquela questão da turma dos 500, que ela é interessantíssima. E o Florencio Manuel e o Camargo esclareceram pontos cruciais. Eu imaginava que era uma turma com 500 pessoas que se formaram. Não, entraram 500. Mas depois eu conto essa história. Concluindo aqui, a história da Escola de Especialistas de Aeronáutica. É uma abordagem inicial, há imprecisões no que eu estou falando, no que está escrito. Mas é assim que a ciência avança. Os senhores vão me corrigindo as imprecisões e nós vamos chegar cada vez mais próximos da perfeição. Perfeição absoluta no mundo humano não tem registro. Vamos chegar mais próximos um pouquinho. Vamos nos curar das imprecisões possíveis. Ok? A Escola de Especialistas de Aeronáutica preservou a memória, né, da Escola Prática de Agricultura e Pecuária, onde fica atualmente a divisão de ensino da Escola de Especialistas, em frente ao prédio do comando. Ao pavilhão prefeito André Broca Filho, que foi um cidadão que se esforçou muito para levar a Escola de Especialistas para Guaratinguetá. Há um painel de azulejos que lembra a Escola Prática de Agricultura e Pecuária. Então está preservada essa memória, foi um cuidado muito legal que a Escola Especialista de Aeronáutica em Guaratinguetá teve. O tamanho da escola finalmente é 10 milhões de metros quadrados, área construída 119 mil metros quadrados, são 93 prédios administrativos, 416 residências em 3 vilas militares, a Vila dos Oficiais, a Vila dos Suboficiais Sargentos e a Vila dos Cabos e Taifeiros. É conhecida carinhosamente como berço dos especialistas. E é para o berço dos especialistas que nós estamos nos organizando para um encontro de veteranos, 15º Encontro de Veteranos, Volta ao Berço, em 2016. Tá certo? Vamos avançar. Forte abraço a todos, bom domingo.